O mundo de um milionário vira de cabeça para baixo ao encontrar sua ex-esposa, agora grávida e desesperada, implorando por ajuda na porta do luxuoso hotel onde está hospedado. O que acontece a seguir é simplesmente inacreditável e vai te deixar sem palavras. O sol de Salvador caía como uma lança dourada sobre a entrada do Hotel Paraíso Marítimo, criando reflexos deslumbrantes nos vidros fumê e nas superfícies de mármore polido. Os turistas se refugiavam sob as palmeiras perfeitamente podadas, enquanto os funcionários do hotel, impecáveis em seus uniformes brancos, se moviam com a elegância ensaiada de quem servia à elite mundial. Em contraste absoluto com essa sinfonia de luxo, uma figura solitária se aproximava lentamente pela avenida costeira. Gabriela Silva caminhava com passos medidos, uma mão protegendo instintivamente seu ventre proeminente de 6 meses, a outra apertando a alça desgastada de uma pequena mala que já conheceu dias melhores. Seus olhos, avermelhados pelas lágrimas derramadas durante a viagem de 3 dias desde São Paulo, contrastavam com a determinação férrea que mantinha seu queixo erguido. O vestido de algodão azul marinho que usava, embora simples e amassado pela viagem, não conseguia esconder a elegância natural que a caracterizara anos atrás, quando seu nome aparecia nas colunas sociais ao lado dos mais poderosos empresários do país. Agora, seus sapatos de couro sintético haviam substituído os Louboutin, e seus cabelos castanhos, outrora perfeitamente penteados por estilistas renomados, caíam em ondas naturais sobre seus ombros. Ao chegar à imponente entrada do hotel, Gabriela parou por um momento para observar o lugar que um dia fora seu segundo lar. As colunas de mármore branco se erguiam como sentinelas silenciosos, e as fontes ornamentais cantavam a mesma melodia cristalina que ela lembrava de seus dias mais felizes. Por um instante, a tentação de dar meia volta a assaltou com força. Que direito ela tinha de irrompir na vida que Fernando havia construído sem ela? Mas o chute decidido de seu bebê contra suas costelas a lembrou por que viera. Não era por ela, nunca fora por ela. Era por essa pequena vida que crescia em seu ventre, uma vida que merecia todas as oportunidades que ela já não podia lhe proporcionar sozinha. Os porteiros a olharam com curiosidade mal disfarçada. Sua aparência contrastava dramaticamente com a clientela habitual. Executivos internos de R$10.000, celebridades escondidas atrás de óculos de grife, herdeiros de fortunas centenárias. Gabriela respirou fundo, sentindo o aroma familiar do oceano misturado ao perfume das flores tropicais que adornavam os jardins. "Bom dia", disse ao se aproximar do balcão da recepção, sua voz mal um sussurro que lutava para encontrar sua firmeza perdida. "Gostaria de falar com o Sr. Fernando Souza." A recepcionista, uma jovem de sorriso profissional, a estudou discretamente enquanto digitava em seu computador. O ar-condicionado do lobby criava um contraste gelado com o calor abrasador do exterior, fazendo Gabriela sentir arrepios que nada tinham a ver com a temperatura. "A senhora tem um agendamento?" e perguntou a funcionária seu tom cortês, mas evidentemente protocolar. "Não, mas..." Gabriela hesitou, sentindo as palavras engasgarem em sua garganta. "Diga que Gabriela Silva está aqui. Ele saberá quem eu sou." No andar superior, atrás das paredes insonorizadas da sala de conferências mais exclusiva do hotel, Fernando Souza estendia a mão para selar o acordo mais importante de sua carreira empresarial. Os números na tela LCD representavam mais do que dinheiro. Eram a culminação de 5 anos de trabalho incansável, de noites em claro, de uma ambição que consumira cada fibra de seu ser desde que seu mundo anterior desmoronara. Aos 38 anos, Fernando moldara seu corpo e sua mente como um escultor obcecado. Cada músculo de seu torso, visível sob a camisa italiana perfeitamente ajustada, falava de horas na academia que funcionavam mais como terapia do que como exercício. Seu cabelo preto,
mal tocado por alguns fios grisalhos prematuros nas têmporas. Estava penteado para trás, com uma precisão que refletia sua necessidade de controle absoluto sobre cada aspecto de sua existência. Seus olhos escuros, que um dia brilharam com o calor do amor incondicional, agora possuíam a dureza da ônix polida. Cada decisão empresarial, cada movimento estratégico, cada relação pessoal era calculada com a precisão de um relojoeiro suíço. A espontaneidade fora banida de sua vida no mesmo dia em que assinara os papéis do divórcio. O telefone da mesa vibrou discretamente. Fernando ignorou a primeira chamada, depois a segunda. Ao terceiro toque, sua assistente pessoal espiou pela porta da sala. Senhor Souza, desculpe interromper, mas há uma situação na recepção que requer sua atenção imediata. Fernando franziu a testa. Nos 5 anos que dirigia a expansão do Império Hoteleiro, ele desenvolvera protocolos específicos para cada tipo de crise. Sua mente analítica começou a repassar as possibilidades. Um hóspede VIP insatisfeito? Um problema com os investidores japoneses? Alguma ação judicial inesperada? Que tipo de situação? Perguntou sem desviar o olhar dos documentos que revisava. Uma mulher grávida está perguntando por você especificamente. Diz que o nome dela é Gabriela Silva. A caneta de platina escorregou de entre os dedos de Fernando, caindo sobre a mesa de mogno com um som que pareceu ressoar por toda a sala. O mundo, que segundos antes girava perfeitamente em torno de contratos multimilionários e projeções de crescimento, parou de repente. Gabriela, aquele nome que ele enterrara tão fundo em sua memória que às vezes se permitia acreditar que tudo fora um sonho. Mas agora, pronunciado em voz alta em seu santuário de sucesso e controle, soava como um terremoto que ameaçava derrubar os alicerces de tudo o que construíra. Diga aos senhores Yamamoto que preciso adiar a assinatura por 30 minutos, murmurou, levantando-se com movimentos mecânicos. Assuntos familiares urgentes. Enquanto se dirigia ao elevador, Fernando sentiu como cada passo o transportava não apenas para o térreo, mas para um passado que jurara jamais revisitar. O elevador descia em um silêncio que parecia eterno, cada andar marcado pelo suave toque do sino que Fernando conhecia de cor, mas que agora soava como uma contagem regressiva para um confronto que evitara por 5 anos. Suas mãos, normalmente firmes como as de um cirurgião, tremiam imperceptivelmente, enquanto ele alisava a gravata de seda italiana. Quando as portas se abriram, Fernando viu primeiro seu reflexo nos espelhos do lobby. Um homem bem-sucedido, poderoso, em controle absoluto de seu destino. Mas quando seus olhos pousaram na figura sentada em um dos sofás de couro branco, toda essa fachada desmoronou como um castelo de areia diante da maré. Ali estava Gabriela. Não era a mulher de 32 anos que ele deixara para trás. Aquela que partira com lágrimas nos olhos e recriminações que ainda ressoavam em seus pesadelos. Esta Gabriela era diferente. A gravidez havia suavizado seus traços angulares, dando-lhe uma beleza maternal que a fazia parecer mais vulnerável e, paradoxalmente, mais forte. Seu cabelo castanho caía em ondas naturais sobre seus ombros, livre do penteado perfeito que costumava usar em seus dias de glória social. Mas eram seus olhos que mais o perturbaram. Aqueles olhos verdes que um dia o olharam com adoração incondicional, agora o observavam com uma mistura de esperança desesperada e orgulho ferido. Não havia rastro do amor que um dia os unira. Apenas a determinação férrea de uma mulher que esgotara todas as suas opções. Gabriela se levantou lentamente, uma mão apoiada na parte baixa das costas, a outra protegendo instintivamente seu ventre proeminente. O vestido azul marinho, embora simples, não podia ocultar a elegância natural que sempre a caracterizara. Fernando sentiu uma pontada no peito ao reconhecer a postura.
Assim, ela se postara na manhã em que saíram do apartamento que compartilhavam, quando o orgulho era tudo o que lhe restava. Fernando disse simplesmente, sua voz mal um sussurro que lutava para manter a compostura. Gabriela, respondeu ele, aproximando-se com passos medidos, como se aproximasse de um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Você está... Parou, incapaz de terminar a frase. Grávida, diferente, aqui, destruindo a paz que tanto lhe custara a conquistar. Os funcionários do hotel haviam percebido a tensão no ambiente. As conversas sussurradas cessaram, e embora tentassem disfarçar a curiosidade, era evidente que testemunhavam algo extraordinário. O Fernando Souza que conheciam era uma máquina de eficiência empresarial. Vê-lo assim, vulnerável e desarmado, era como presenciar o eclipse de um sol que acreditavam imutável. Podemos conversar em privado? Perguntou Gabriela, seu olhar desviando-se para os curiosos que fingiam ler jornais ou verificar seus celulares. Fernando assentiu, apontando para seu escritório particular, situado atrás do balcão da recepção. Enquanto caminhavam, ele não podia deixar de notar como ela havia mudado o andar. Mais pausado, mais cuidadoso, com aquela graça especial que as mulheres grávidas desenvolvem instintivamente. O aroma de seu perfume, diferente do que costumava usar, chegava até ele em ondas suaves que lhe traziam lembranças fragmentadas de tardes de domingo na cama, de risadas compartilhadas na cozinha, de planos futuros que nunca se materializaram. O escritório, decorado com o mesmo minimalismo elegante que caracterizava todo o hotel, pareceu subitamente pequeno com a presença de ambos. Gabriela sentou-se na cadeira de couro em frente à mesa, as mãos entrelaçadas no colo, em um gesto que Fernando lembrava de seus dias de namoro, quando ela ficava nervosa antes de reuniões familiares importantes. Como me encontrou? E perguntou Fernando, instalando-se atrás de sua mesa como se o móvel fosse um escudo protetor. Nunca deixei de acompanhar sua carreira, admitiu Gabriela, um sorriso triste cruzando seu rosto. É difícil ignorar quando seu ex-marido aparece nas capas de revistas empresariais como o magnata imobiliário mais promissor do Brasil. O silêncio se estendeu entre eles, pesado como o ar úmido de Salvador no auge do verão. Fernando estudou o rosto dela, procurando pistas sobre o que a trouxera até ali. A Gabriela que conhecera era orgulhosa até a medula. Jamais viria procurá-lo a menos que a situação fosse desesperadora. De quem é o bebê? A pergunta saiu de seus lábios antes que pudesse detê-la, crua e direta como um bisturi. Gabriela ergueu o queixo naquele gesto desafiador que ele lembrava tão bem. Por um momento, pareceu a mulher que conhecera na faculdade, aquela que debatia com professores mais velhos e nunca recuava diante de um desafio intelectual. De alguém que não está mais em minha vida. Respondeu com uma dignidade que fez Fernando se sentir como um intruso na dor alheia. Alguém que decidiu que a paternidade não fazia parte de seus planos de vida. A amargura em sua voz era palpável, mas Fernando detectou algo mais. Vergonha, talvez, ou a profunda ferida de quem confiou e foi traído novamente. Ele se inclinou para a frente, seus instintos protetores despertando apesar dos anos de distância e ressentimento. O que você precisa, Gabriela? Ela fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças para pronunciar as palavras que a haviam levado até ali. Quando os abriu, Fernando viu neles uma vulnerabilidade que o atingiu como um soco no estômago. Perdi tudo, Fernando, confessou, sua voz quebrando ligeiramente. Um sócio em quem confiava me enganou. Levou minhas economias, a herança da minha mãe, até colocou como garantia a casa em São Paulo. Quando descobriu que eu estava grávida e que o pai havia desaparecido, sumiu com todo o meu dinheiro. Fernando sentiu a raiva começar a ferver em seu interior, aquela fúria controlada que aprendera a canalizar em suas negociações mais difíceis.
A ideia de que alguém se aproveitara de Gabriela, de que abusara de sua confiança quando ela estava mais vulnerável, despertava nele instintos primitivos que acreditava ter enterrado. Você foi à polícia? Tentou recuperar? E tudo estava perfeitamente legal, interrompeu Gabriela com uma risada amarga. Ele era meu sócio em uma empresa de consultoria turística. Assinei todos os documentos, autorizei todas as transações. Tecnicamente, ele não roubou nada. Simplesmente foi mais esperto que eu. Gabriela levou uma mão ao ventre, acariciando-o com movimentos circulares que Fernando reconheceu como um gesto de consolo, tanto para ela quanto para o bebê que carregava. Preciso de um lugar para ficar até o bebê nascer, continuou, cada palavra lhe custando um esforço visível. Depois disso, buscarei trabalho, me mudarei para algum lugar mais barato. Só preciso de tempo para reorganizar minha vida. O pedido flutuou no ar entre eles como uma bomba relógio. Fernando a olhava. Esta mulher que um dia fora seu tudo, agora reduzida a pedir-lhe refúgio como se fosse uma estranha em busca de caridade. A ironia era amarga. Ele, que passara 5 anos construindo um império precisamente para provar ao mundo que podia viver sem ela, agora tinha o poder de salvá-la. Por favor, acrescentou Gabriela. E essa simples palavra continha todo o orgulho quebrado, toda a desesperança silenciosa, toda a esperança esgotada de uma mulher que tocara o fundo do poço e só tinha uma direção, para onde olhar. Fernando recostou-se em sua cadeira, os dedos tamborilando um ritmo nervoso sobre a superfície polida da mesa de mogno. Durante 5 anos, aperfeiçoara a arte das decisões rápidas e calculadas, mas agora, diante da mulher que um dia fora o centro de seu universo, encontrava-se completamente paralisado. Seus olhos fixaram-se no ventre proeminente de Gabriela, e uma mistura confusa de emoções o assaltou. Ternura pela vida que crescia ali, dor por tudo o que haviam perdido, e uma raiva surda contra o homem que abandonara Gabriela em seu momento de maior vulnerabilidade. Mas, acima de tudo, sentiu o peso esmagador da responsabilidade que sempre caracterizara sua personalidade. "Quando você espera o bebê?", perguntou finalmente, sua voz mais suave do que fora em anos. "Em 3 meses", respondeu Gabriela, acariciando instintivamente seu ventre. "No final de agosto." Fernando fez um cálculo mental rápido. 3 meses, 90 dias. Em seu mundo empresarial, onde os trimestres eram medidos em milhões de reais e cada decisão tinha consequências que se estendiam por anos, 90 dias pareciam uma eternidade e um suspiro ao mesmo tempo. Levantou-se bruscamente e caminhou até a janela que dava para o oceano. As ondas do Atlântico quebravam contra os penhascos com uma força hipnótica e por um momento se permitiu lembrar das tardes que passaram contemplando pores do sol semelhantes em praias mais íntimas, quando o futuro parecia uma promessa dourada que se estendia infinitamente diante deles. "Há uma suíte no 12º andar", disse sem se virar. "Tem vista para o mar, cozinha completa, sala separada. Normalmente a reservamos para hóspedes VIP que ficam por períodos prolongados." Gabriela não respondeu imediatamente, e Fernando pôde sentir a tensão no silêncio que se estendia entre eles. Quando finalmente se virou, encontrou-a olhando para ele com uma expressão indecifrável. "Não posso pagar por uma suíte de luxo, Fernando", murmurou, as bochechas corando de vergonha. "Mal tenho dinheiro para..." "Não estou pedindo que pague", a interrompeu com mais brusquidão do que pretendia. "Considere isso. Um empréstimo, quando se estabilizar financeiramente, poderá me devolver o que achar justo." Era uma mentira piedosa, e ambos sabiam. Fernando não tinha intenção de cobrar 1 centavo, mas entendia que Gabriela precisava preservar ao menos uma ilusão de independência. O orgulho, afinal, era às vezes a única coisa que mantinha uma pessoa em pé quando tudo o mais desmoronava. Gabriela se levantou lentamente, seus movimentos cuidadosos e deliberados.
Fernando observou como ela alisou o vestido e pegou sua pequena mala, preparando-se para partir com a dignidade intacta, apesar das circunstâncias. Obrigada, disse simplesmente, mas Fernando pôde perceber o universo de gratidão e humilhação que aquela palavra continha. Prometo que não te causarei problemas. Serei invisível. Antes que Fernando pudesse responder, a porta do escritório se abriu sem aviso prévio. Valéria Monteiro entrou com a confiança de quem sabe ser bem-vinda em qualquer lugar, sua presença preenchendo imediatamente o espaço com uma energia completamente diferente à de Gabriela. Aos 28 anos, Valéria era a definição perfeita da beleza moderna, alta, esguia, com uma cabeleira loira platinada que caía em ondas perfeitas sobre seus ombros. Seu vestido justo de grife brasileira abraçava cada curva de seu corpo, e os saltos Louboutin que usava adicionavam 10 centímetros à sua já considerável estatura. Era linda daquela maneira artificial e perfeita que povoava as revistas de moda e as redes sociais. Seus olhos azuis, realçados por cílios postiços e uma maquiagem impecável, fixaram-se imediatamente em Gabriela com a precisão de um radar militar. Fernando pôde ver como sua mente analítica processava a informação. Mulher grávida, mala modesta, ar de vulnerabilidade econômica. Em poucos segundos, havia catalogado Gabriela como uma ameaça menor. Amor, os japoneses estão te procurando, disse Valéria, aproximando-se de Fernando com movimentos felinos e pousando uma mão possessiva em seu braço. Algum problema com... Seu olhar deslizou para Gabriela com curiosidade mal disfarçada. Alguma funcionária? A tensão na sala tornou-se palpável. Gabriela ergueu-se ligeiramente e Fernando reconheceu a expressão. Era a mesma que vira anos atrás, quando alguém subestimava sua inteligência ou sua posição social. Apesar de sua situação atual, Gabriela ainda era uma mulher de classe, educação e dignidade inatas. Valéria, apresento-lhe Gabriela Silva, disse Fernando, sua voz cuidadosamente neutra. Ela é uma velha amiga que precisa de hospedagem temporária. Gabriela, esta é Valéria, minha noiva. A palavra noiva caiu sobre Gabriela como água fria. Fernando pôde ver como seus olhos se arregalaram ligeiramente, processando a informação. Havia algo em sua expressão que o perturbou. Uma mistura de surpresa e dor que não esperava encontrar depois de tantos anos. Valéria, por sua vez, estendeu a mão para Gabriela com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Era o tipo de cumprimento que as mulheres se davam em círculos sociais de elite, cortês na superfície, avaliativo no fundo. Muito prazer, Gabriela, disse, sua voz destilando uma doçura artificial. E quando você disse que é a data prevista para o seu bebê? Eu não disse, respondeu Gabriela calmamente, apertando brevemente a mão de Valéria. Mas é para o final de agosto. Fernando observou a troca com fascinação e preocupação. Podia sentir as correntes subterrâneas de tensão. A forma como ambas as mulheres se mediam mutuamente como gladiadoras em uma arena invisível. Valéria representava tudo o que Gabriela perdera. Juventude, beleza artificial, segurança econômica, posição social. Gabriela, por outro lado, representava algo que Valéria nunca poderia possuir. História compartilhada, conexão emocional autêntica, o peso de ter sido a primeira no coração de Fernando. Que emocionante, murmurou Valéria, embora sua expressão sugerisse o contrário. Fernando, você não acha que deveria voltar com os investidores? Eles já estão esperando há bastante tempo. Era uma sugestão sutil, mas clara. A conversa terminara, Gabriela deveria se retirar e a ordem normal das coisas deveria ser restaurada. Fernando sentiu um impulso de rebelião que não experimentara em anos. Você tem razão, disse finalmente, dirigindo-se para a porta. Acompanharei Gabriela até a suíte dela e depois me reunirei com os japoneses. Valéria franziu ligeiramente a testa, mas manteve o sorriso fixo. Havia ganhado a primeira batalha,
mas Fernando pôde perceber que sua mente já estava planejando estratégias para a guerra que se aproximava. Enquanto saíam do escritório, Fernando parou por um momento ao lado de Gabriela. O aroma de seu perfume, mais suave e maternal do que o de Valéria, trouxe-lhe lembranças de uma época em que as decisões eram tomadas com o coração e não apenas com a cabeça. "Bem-vinda à casa", murmurou tão baixo que apenas ela pôde ouvi-lo. As palavras o surpreenderam até a ele. Não planejara dizê-las, mas saíram de seus lábios com uma naturalidade que o assustou. Porque, apesar de tudo o que passara, apesar do tempo decorrido e das feridas que ainda sangravam, uma parte dele ainda considerava que qualquer lugar onde Gabriela estivesse era inevitavelmente lar. A suíte do 12º andar era um templo de luxo minimalista que parecia flutuar sobre o Oceano Atlântico. Os janelões do chão ao teto emolduravam uma vista panorâmica de tirar o fôlego. O mar se estendia até o infinito, onde se fundia com um céu que começava a atingir-se dos tons dourados do entardecer. Gabriela permaneceu imóvel no limiar, sobrecarregada pela magnificência do lugar que seria seu refúgio temporário. Temporário, lembrou a si mesma. Não podia se permitir acostumar-se àquilo. Fernando observou em silêncio, enquanto ela explorava o espaço com passos cautelosos. A cozinha de aço inoxidável e mármore negro era maior que seu último apartamento inteiro. Os móveis de couro italiano e madeiras exóticas falavam de um gosto refinado e um orçamento ilimitado. Era lindo, perfeito e completamente alheio ao mundo ao qual pertencia agora. "O serviço de quarto está disponível 24 horas", disse Fernando, mantendo-se perto da porta como se temesse adentrar demais no espaço. "Também há um médico de plantão que pode atendê-la se precisar de acompanhamento pré-natal." Gabriela assentiu, deixando sua mala sobre o sofá cor creme. Parecia ridiculamente pequena naquela imensidão de luxo, como ela mesma se sentia, fora do lugar, inadequada, uma intrusa em um mundo que já não lhe pertencia. "Fernando", começou virando-se para ele, "preciso que saiba que não vim aqui com a intenção de complicar sua vida. Sei que você tem uma noiva, uma empresa para dirigir, uma existência completamente estruturada. Não quero..." Gabriela a interrompeu suavemente. "Você está grávida e sem recursos. Qualquer complicação que isso gere é problema meu, não seu." Havia algo em seu tom que a tranquilizou e a inquietou ao mesmo tempo. Era o mesmo Fernando protetor que conhecera na faculdade, aquele que se interpunha entre ela e qualquer dificuldade com a determinação de um cavaleiro medieval. Mas também percebia a distância cuidadosa que ele mantinha, como se tivesse construído muros invisíveis ao redor de seu coração. O telefone de Fernando vibrou insistentemente. Ele olhou com frustração evidente antes de atender. "O que houve, Sofia?" De sua voz tensou-se ligeiramente. "Entendo." "Sim, os japoneses podem esperar mais 10 minutos. Desligou e dirigiu-se para a porta, mas parou antes de abri-la. "Minha irmã Sofia quer te conhecer", disse sem olhá-la diretamente. "Ela cuida das operações diárias do hotel. É curiosa por natureza. Você contou a ela quem sou?" "Eu disse que era uma velha amiga que precisava de ajuda." Fernando fez uma pausa. "Sofia tem boa memória para nomes. É possível que ela se lembre de ter te conhecido antes." Gabriela assentiu. Lembrava-se de Sofia Souza, uma adolescente brilhante e direta que adorara a cunhada durante os 2 anos que durou o casamento. A perspectiva de enfrentar mais perguntas, mais explicações, mais olhares avaliativos a esgotava de antemão. "Descanse", acrescentou Fernando, sua mão já na maçaneta da porta. "Amanhã falaremos sobre os detalhes práticos." Quando ele se foi, o silêncio da suíte tornou-se ensurdecedor. Gabriela caminhou até o janelão e apoiou a testa contra o vidro frio.
Lá embaixo, as ondas quebravam contra as rochas com uma força hipnótica. E pela primeira vez em semanas, sentiu que podia respirar sem a constante pressão da incerteza. Seu bebê se moveu. Um chute suave contra suas costelas que a fez sorrir involuntariamente. Colocou ambas as mãos sobre o ventre e fechou os olhos. Já estamos aqui, pequena, murmurou. Não sei o que vai acontecer, mas pelo menos você está segura. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Valéria Monteiro andava de um lado para o outro na suíte presidencial que compartilhava com Fernando, sua mente trabalhando a toda velocidade. Havia algo na forma como Fernando olhara aquela mulher grávida, algo em sua voz, quando pronunciou o nome dela, que acendia todos os alarmes em sua cabeça. Pegou o telefone e discou um número familiar. Carlos, preciso que investigue alguém para mim. Gabriela Silva. Quero saber tudo sobre ela, especialmente sua conexão com Fernando Souza. A resposta a tranquilizou momentaneamente. Carlos era discreto, eficiente e absolutamente leal a quem lhe pagava melhor. Em 24 horas, teria todas as informações que precisava para proteger sua posição. Porque Valéria trabalhara duro demais para chegar onde estava, para permitir que uma mulher grávida e desesperada destruísse seus planos. Amanhã chegou com a suavidade de uma carícia dourada que se filtrava pelos janelões da suíte. Gabriela acordou na cama mais confortável que conhecera em meses, mas o conforto físico não podia aliviar a inquietação que corroía sua alma. Acostumara-se a acordar em quartos estranhos, hotéis baratos, onde os lençóis cheiravam a detergente industrial e o futuro se media em dias contados. Aqui era diferente. Tudo era perfeito, silencioso, envolto em um luxo que a fazia sentir como uma impostora, fingindo ser quem já não era. O serviço de quarto chegou sem que ela o pedisse. Um café da manhã completo, servido em louça de porcelana, suco de laranja espremido na hora, frutas tropicais cortadas com precisão artística. O cartão que acompanhava o serviço levava a letra cuidadosa de Fernando, para que você e o bebê comecem o dia corretamente. Gabriela sorriu a contragosto. Era típico dele lembrar que mulheres grávidas precisavam tomar um bom café da manhã. Durante o casamento, Fernando fora obsessivo com os detalhes de cuidado, pesquisando sobre nutrição, vitaminas, exercícios apropriados para cada etapa da vida. Era sua maneira de demonstrar amor, através de ações concretas e cuidados práticos. Enquanto tomava café da manhã na varanda privativa, observando como os hóspedes do hotel começavam a povoar a piscina infinita, seu telefone tocou. O número desconhecido a fez hesitar antes de atender. Gabriela Silva. A voz era feminina, jovem, com um toque de curiosidade mal contida. Sim, sou eu. Sou Sofia Souza, a irmã de Fernando. Poderíamos nos encontrar para tomar um café? Tenho curiosidade em conhecer a famosa Gabriela, de quem meu irmão nunca falava, mas que claramente não tinha esquecido. A franqueza de Sofia a pegou desprevenida, mas também a tranquilizou. Preferia a honestidade brutal à cortesia falsa que experimentara com Valéria no dia anterior. Claro. Onde você gostaria que nos encontrássemos? No café da praia daqui a 1 hora. É mais privado que o lobby principal. 1 hora depois, Gabriela caminhava pelos caminhos impecavelmente cuidados do hotel em direção à área da praia. Sofia a esperava em uma mesa sob uma palapa, e a transformação que sofrera desde a última vez que a vira era notável. A adolescente tímida de 17 anos se tornara uma mulher de 22, segura de si, com os mesmos olhos escuros e inteligentes que caracterizavam Souza. Gabriela, disse Sofia, levantando-se para abraçá-la com surpreendente calor. Você está radiante. A gravidez lhe cai bem. Obrigada, Sofia, você está incrível. Já não é a menina que conheci. 5 anos se passaram, respondeu Sofia, servindo-lhe água mineral com limão. Tempo suficiente para todos nós mudarmos, aparentemente.
Sentaram-se de frente para o oceano e por um momento nenhuma das duas falou. Gabriela podia sentir que Sofia a estudava, não com malícia, mas com a curiosidade genuína de quem tenta resolver um quebra-cabeça complexo. Sabe? Começou Sofia finalmente. Fernando nunca me explicou realmente por que se divorciaram. Um dia, estavam felizmente casados, planejando comprar uma casa maior, falando em formar uma família. No dia seguinte, você tinha ido embora, e ele se tornara uma máquina de trabalho obsessiva. Gabriela sentiu a garganta fechar. As lembranças daqueles últimos meses de casamento ainda doíam como feridas mal cicatrizadas. As coisas se complicaram, murmurou. Às vezes, duas pessoas que se amam não podem ficar juntas, não importa o quanto desejem. Isso soa como a resposta diplomática que você daria a um jornalista, observou Sofia com um sorriso astuto. Mas eu não sou imprensa. Sou alguém que teve que ver meu irmão se destruir lentamente por meses, trabalhando 18 horas por dia para não ter que voltar para um apartamento vazio. Gabriela fechou os olhos, sentindo o peso da culpa que carregara por 5 anos. Não importava que as circunstâncias tivessem sido complexas, que ambos tivessem cometido erros. Ela fora quem partira, quem dera o golpe final em um relacionamento que desmoronava. Não vim aqui para reavivar o passado, Sofia, disse suavemente. Só precisava de ajuda e Fernando foi generoso. Generoso. Sofia riu, mas não com crueldade. Gabriela, ontem à noite Fernando cancelou 3 reuniões importantes e passou 2 horas ao telefone reorganizando sua agenda. Isso não é generosidade, é obsessão. Ou algo muito parecido com cuidado genuíno. O bebê se moveu naquele momento, como se quisesse participar da conversa. Gabriela pôs a mão sobre o ventre e Sofia seguiu o movimento com os olhos. É de alguém especial? Ele perguntou com delicadeza. Era, não está mais em nossas vidas. Sua perda, disse Sofia com firmeza. Mas seu ganho também, de uma maneira estranha, porque você voltou para nós. As palavras ressoaram no armarinho, carregadas de um significado que Gabriela não estava pronta para analisar. Ainda estava processando o impacto de rever Fernando, de estar naquele lugar que um dia considerara um segundo lar, de enfrentar um futuro incerto com uma dignidade que se desmoronava dia a dia. 3 semanas haviam se passado desde a chegada de Gabriela, e uma rotina estranha começava a se estabelecer no Hotel Paraíso Marítimo. As manhãs a encontravam na varanda de sua suíte, lendo livros sobre maternidade, enquanto observava o balé silencioso de hóspedes e funcionários nos andares inferiores. Às tardes, as passava caminhando pela praia privada do hotel ou na biblioteca do spa, evitando cuidadosamente os espaços onde poderia se encontrar com Fernando. Não era fácil evitá-lo por completo. O hotel era seu reino, e sua presença se sentia em cada canto, nas instruções precisas que chegavam ao serviço de quarto para garantir que ela recebesse exatamente o que precisava, nas flores frescas que apareciam em sua suíte a cada 3 dias, na sutil reorganização do menu do restaurante para incluir opções mais apropriadas para mulheres grávidas. Mas os encontros cara a cara haviam sido mínimos, limitados a cruzamentos educados no lobby e conversas breves sobre assuntos práticos. Gabriela sabia que Fernando estava cuidando dela à distância, como um guarda silencioso que velava por seu bem-estar sem invadir seu espaço. Era atencioso e doloroso ao mesmo tempo. Valéria, por sua parte, havia desenvolvido uma estratégia de cordialidade gélida. Seus encontros eram sempre públicos, sempre cordiais, sempre com testemunhas. Sorrisos perfeitos, perguntas educadas sobre a gravidez, comentários doces sobre o emocionante que devia ser esperar um bebê. Mas Gabriela não era ingênua. Podia sentir a avaliação constante, a forma como Valéria catalogava cada gesto, cada palavra, cada interação com Fernando. Era uma quinta-feira à tarde, quando tudo mudou. Gabriela decidira aventurar-se até o restaurante principal do hotel para almoçar.
Não aguentava mais comida de serviço de quarto, por mais requintada que fosse. Precisava se sentir humana, normal, parte do mundo real, mesmo que por uma hora. O restaurante Vista do Pacífico era uma maravilha arquitetônica que se estendia sobre um penhasco, com paredes de vidro que criavam a ilusão de estar flutuando sobre o oceano. Gabriela pediu uma mesa em um canto discreto, esperando passar despercebida entre os hóspedes internacionais que povoavam o lugar. Estava esperando sua salada de frutas tropicais quando viu Fernando entrar acompanhado de um homem mais velho, distinto, vestido com um terno que gritava dinheiro antigo. Mesmo à distância, pôde perceber a tensão nos ombros de Fernando, a rigidez em sua postura que sempre adotava quando tratava com pessoas que o incomodavam. Não pretendia ouvir a conversa, mas as vozes se elevaram o suficiente para chegar até sua mesa. Fernando, filho, este casamento com a Montero é exatamente o que você precisa, dizia o homem mais velho com autoridade patriarcal. A família dela tem as conexões que nos convêm para a expansão internacional. É uma aliança perfeita. Gabriela se tensionou. Reconhecia aquela voz, aquela maneira de falar sobre pessoas como se fossem peças de xadrez em um tabuleiro empresarial. Era Dom Ricardo Souza, o pai de Fernando, um homem que construíra um império imobiliário sobre a base de casamentos estratégicos e alianças calculadas. Pai, já falamos sobre isso, respondeu Fernando, sua voz controlada, mas tensa. Minhas decisões pessoais não estão sujeitas à aprovação corporativa. Decisões pessoais? Dom Ricardo riu com desdém. Rapaz, quando você gerencia um império dessa magnitude, tudo é corporativo. Seu primeiro casamento foi um desastre precisamente porque escolheu com o coração em vez da cabeça. Gabriela sentiu como se uma faca tivesse sido cravada em seu estômago. Sua primeira reação foi levantar-se e ir embora. Mas o bebê escolheu aquele momento para se mover vigorosamente, obrigando-a a ficar sentada e respirar fundo. Meu primeiro casamento fracassou por razões que não te dizem respeito, disse Fernando, sua voz agora carregada de uma frieza que Gabriela não lhe ouvira antes. Não me dizem respeito? Dom Ricardo inclinou-se para a frente. Tive que arrumar esse desastre, filho. Tive que garantir que aquela mulher não levasse metade do seu patrimônio quando decidisse ir embora. Tive que proteger o futuro desta família. Fernando ficou imóvel e Gabriela pôde ver como o sangue escorria de seu rosto. O que você quer dizer com arrumar? Os exames, Fernando. Aqueles resultados que te convenceram de que você nunca poderia ter filhos. Você realmente acreditou que uma mulher jovem e ambiciosa, como Gabriela Silva, ficaria com um homem que não podia dar-lhe a família que obviamente queria? Meio silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Gabriela levou uma mão à boca sentindo as náuseas invadi-la. Não pela gravidez, mas pela compreensão horrível que começava a se formar em sua mente. Você está mentindo, murmurou Fernando, mas sua voz soava oca, como se já soubesse a verdade. Estou protegendo o que construímos por gerações, replicou Dom Ricardo sem remorso. Ela foi embora como eu previra. No momento em que percebeu que não teria filhos com você, buscou a saída. Poupei-lhe anos de dor e uma batalha legal custosa. Fernando levantou-se tão bruscamente que sua cadeira tombou. Gabriela pôde ver seu perfil, a forma como suas mãos tremiam de fúria contida. Filho, acalme-se. Tudo deu certo. Agora você tem uma chance de fazer as coisas direito com Valéria. Cala a boca. A voz de Fernando era mal um sussurro, mas carregada de uma ameaça mortal. Cala a boca antes que eu diga algo, de que ambos nos arrependeremos. Dom Ricardo recostou-se em sua cadeira, satisfeito por ter plantado a informação que viera entregar. Apenas pense nisso, Fernando. O passado está enterrado. Concentre-se em seu futuro. Quando Fernando saiu do restaurante, Gabriela ficou sentada, paralisada pela revelação. Os resultados médicos falsificados, a manipulação deliberada,
A destruição calculada de seu casamento por parte de um homem que brincara com suas vidas como se fossem marionetes. E o pior de tudo, a compreensão tardia de que Fernando nunca deixara de amá-la. Ele a deixara ir porque acreditava que era o melhor para ela. Gabriela permaneceu sentada no restaurante durante o que pareceram horas, embora o relógio mal tivesse avançado 20 minutos. As palavras de Dom Ricardo ressoavam em sua cabeça como ecos em uma catedral vazia. Resultados médicos falsificados, manipulação deliberada, a destruição calculada de seu casamento. Suas mãos tremiam enquanto tentava processar a magnitude da traição. Não apenas a de Dom Ricardo, mas a sua própria para com Fernando. Interpretara o distanciamento emocional dele como falta de amor, quando, na verdade, fora um sacrifício doloroso. Ele acreditara que a estava libertando de um futuro sem filhos, e ela fugira sem lhe dar a chance de se explicar. O bebê se moveu inquieto, como se sentisse a agitação emocional de sua mãe. Gabriela colocou ambas as mãos sobre o ventre, tentando se acalmar, tanto a ela quanto à pequena vida que carregava dentro. O que faço agora? E pensou. Como se enfrenta alguém para dizer que seu sacrifício fora em vão, que o amor que tentara proteger se transformara em ressentimento e dor? Levantou-se lentamente, decidindo que precisava de ar fresco para pensar com clareza. Mas ao sair do restaurante, quase esbarrou em Valéria, que vinha caminhando pelo corredor com a graça felina que a caracterizava. Gabriela, que surpresa te encontrar aqui, disse Valéria, seu sorriso perfeito não chegando aos seus olhos azuis. Gostou do seu almoço? Sim, obrigada, respondeu Gabriela tentando soar normal, apesar do turbilhão de emoções em seu interior. Fico feliz. Aliás, você teve notícias de Fernando? Ele tem estado muito distraído ultimamente. Valéria fez uma pausa calculada, quase como se tivesse algo em mente que o incomodasse. Havia algo na forma como disse, uma insinuação sutil que fez Gabriela olhá-la mais atentamente. Os olhos de Valéria brilhavam com uma satisfação mal contida, como se soubesse exatamente o que havia acontecido no restaurante. Não falei com ele, mentiu Gabriela. Que pena! Sabe, acho que seria bom para todos se Fernando pudesse se concentrar totalmente em seu futuro, sem distrações do passado. Valéria ajustou sua bolsa de grife com um gesto que parecia casual, mas estava carregado de intenção. Afinal, ele está prestes a se tornar pai de família. Bem, pai da minha família. O comentário foi como uma bofetada. Gabriela sentiu o sangue subir às bochechas, mas manteve a compostura. Claro, Fernando merece ser feliz. Exatamente. Valéria sorriu triunfante. Fico feliz que entenda. Algumas mulheres em sua situação poderiam interpretar mal a gentileza de um ex-marido como algo mais do que realmente é. Sem esperar resposta, Valéria seguiu seu caminho, deixando para trás uma trilha de perfume caro e satisfação maliciosa. Gabriela ficou imóvel, processando a conversa. Valéria sabia algo, isso estava claro. A questão era o quanto sabia e como planejava usar essa informação. Naquela noite, enquanto contemplava o oceano de sua varanda, Gabriela tomou uma decisão. Não podia mais viver naquela bolha de luxo fingido, evitando as verdades que precisavam ser ditas. Fernando tinha direito a saber que ela conhecia a verdade sobre seu divórcio, e ela tinha direito a uma conversa honesta depois de 5 anos de mal-entendidos. Mas primeiro, precisava ter certeza de que estava preparada para as consequências dessa conversa. Porque uma vez que aquela porta fosse aberta, não haveria volta para nenhum dos dois. Fernando não dormiu naquela noite. Permaneceu em seu escritório até as primeiras horas da madrugada, cercado de documentos que não conseguia ler e números que se difusavam diante de seus olhos. As palavras de seu pai reverberavam em sua mente como um disco arranhado. Tive que arrumar esse desastre. Aqueles resultados que te convenceram de que você nunca poderia ter filhos. 5 anos.
5 anos acreditando que fizera a coisa certa ao afastar Gabriela, convencido de que ela merecia a maternidade que ele não podia lhe dar. 5 anos construindo muralhas emocionais, transformando sua dor em ambição empresarial, tornando seu coração uma máquina eficiente que só bombeava sangue, nunca sentimentos. E tudo fora uma mentira. Pegou o telefone várias vezes durante a madrugada, escrevendo e apagando mensagens para Gabriela. Como se diz a alguém que a destruição de seu casamento foi orquestrada por um terceiro. Como se pede perdão por um sacrifício que se revelou desnecessário. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar pelas janelas de seu escritório, Fernando finalmente se decidiu. Tinha que falar com Gabriela, mas primeiro precisava de confirmação. Precisava de provas do que seu pai fizera. Ligou para o Dr. Herrera, o médico que supervisionara seus exames de fertilidade 5 anos atrás. A conversa foi breve, desconfortável, mas reveladora. Sim, houve pressões externas. Sim, os resultados haviam sido alterados. Não podia fornecer detalhes por telefone, mas estaria disposto a se encontrar naquela mesma tarde. Fernando desligou, sentindo uma mistura de fúria e alívio que o deixava tonto. Fúria para com seu pai pela manipulação consigo mesmo por ter sido tão cego. Alívio porque significava que suas suspeitas mais profundas sobre sua capacidade reprodutiva haviam sido corretas. Que o vazio que sentira durante esses anos não era apenas emocional, mas também físico. Eram 8 da manhã quando saiu de seu escritório e se dirigiu ao elevador. Sua intenção era ir diretamente para sua suíte, tomar banho e se preparar para o dia mais difícil de sua vida adulta. Mas quando as portas se abriram no 12º andar, ele a viu. Gabriela esperava o elevador, vestida com um vestido de verão amarelo que realçava o brilho dourado que a gravidez dera à sua pele. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo solto e ela usava sandálias confortáveis que a faziam parecer mais jovem, mais parecida com a estudante universitária por quem se apaixonara 15 anos atrás. Fernando disse suavemente, como se estivesse esperando por ele. Gabriela, respondeu ele, notando as olheiras sob seus olhos verdes, a tensão em sua postura. Estava descendo para o café da manhã? Na verdade, estava te procurando, admitiu ela, entrando no elevador quando ele se afastou. Precisamos conversar. O espaço fechado do elevador pareceu subitamente pequeno. Fernando podia sentir seu perfume, aquele aroma suave e maternal que era tão diferente do que ela costumava usar, mas que de alguma forma lhe parecia mais atraente. Podia ouvir sua respiração ligeiramente acelerada, ver como suas mãos se moviam nervosas sobre sua bolsa. Sim, concordou ele. Acho que chegou a hora de termos algumas conversas que deveríamos ter tido há 5 anos. Gabriela olhou-o diretamente pela primeira vez desde sua chegada ao hotel. Em seus olhos verdes, Fernando pôde ver dor, determinação e algo que se atreveu a interpretar como esperança. Seu escritório ou minha suíte? Perguntou ela. Sua suíte, respondeu sem hesitação. É mais privado. Enquanto o elevador subia silenciosamente para o 12º andar, ambos sabiam que estavam ascendendo para uma conversa que mudaria tudo. Não havia mais volta agora. As verdades que haviam sido enterradas por 5 anos estavam prestes a vir à tona. E nenhum dos dois estava completamente preparado para as consequências. Mas já era a hora. Depois de tanto tempo vivendo com meias verdades e segredos, finalmente era a hora da honestidade absoluta. A suíte parecia diferente com Fernando dentro. Menor, mais carregada de eletricidade, como se o próprio ar vibrasse com a tensão de 5 anos de palavras não ditas. Gabriela dirigiu-se para o janelão que dava para o oceano, precisando da vastidão do horizonte para encontrar coragem para o que tinha a dizer. Ontem ouvi sua conversa com seu pai. Começou diretamente, sem preâmbulos ou rodeios. No restaurante, Fernando ficou imóvel atrás dela. Gabriela pôde sentir seu choque, depois sua compreensão, como ondas palpáveis no ar entre eles. Tudo
Perguntou ele, sua voz mal um sussurro. O suficiente, virou-se para encará-lo. Os resultados médicos falsificados. A manipulação dele para nos separar. A crença dele de que eu te deixaria assim que soubesse que você não poderia ter filhos. Fernando fechou os olhos, como se as palavras fossem golpes físicos. Quando os abriu, Gabriela viu neles uma dor tão profunda que cortou sua respiração. Gabriela, eu não sabia. Achei que estava fazendo a coisa certa. Pensei que se ficasse comigo, eu estaria roubando de você a possibilidade de ser mãe. E você não pensou em me perguntar? A voz de Gabriela quebrou ligeiramente. Você não pensou que talvez eu tivesse o direito de tomar essa decisão? Você era tão jovem, tão cheia de vida. Falava em ter filhos como se fosse seu destino. Não podia ser egoísta. Egoísta teria sido mentir para mim. Me explodiu Gabriela. Anos de dor condensados nessas palavras. Egoísta teria sido tomar a decisão por mim. O que você fez foi covardia disfarçada de nobreza. Fernando deu um passo à frente, depois parou, como se não tivesse certeza se tinha o direito de reduzir a distância entre eles. Você tem razão, admitiu. Fui um covarde. Mas, Gabriela, eu te amava tanto que a ideia de te ver infeliz, de te ver olhar para outras famílias com anseio, de te ouvir chorar em silêncio porque acreditava que eu não percebia, era mais do que podia suportar. E você acha que foi fácil para mim? As lágrimas começaram a deslizar pelas bochechas de Gabriela. Você acha que não percebi como você se afastava? Como parou de me tocar, de me olhar, de falar sobre nosso futuro? Achei que tinha feito algo terrível, que você já não me amava. Nunca deixei de te amar. As palavras saíram de Fernando como uma confissão arrancada. Nem um único dia nestes 5 anos. O silêncio que se seguiu foi diferente do de momentos anteriores. Não era o silêncio incômodo de estranhos, mas o silêncio carregado de reconhecimento mútuo, de verdades que finalmente haviam encontrado seu caminho para a superfície. Gabriela levou as mãos ao ventre quando o bebê se moveu. Um lembrete tangível do presente que os cercava, apesar de estarem submersos no passado. Sabe o que é irônico em tudo isso? E disse com uma risada amarga. Estou grávida. Depois de anos acreditando que talvez o problema fosse meu, de me submeter a exames, de me perguntar se era defeituosa de alguma forma, resulta que eu posso ter filhos. Fernando a olhou, como se a visse realmente pela primeira vez, desde sua chegada ao hotel. Não como a ex-esposa que viera pedir ajuda, mas como a mulher que amara e perdera, que agora carregava em seu ventre a vida que ambos haviam sonhado criar juntos. Ele sabe? E perguntou. O pai sabe que vai ter um filho? Eu disse a ele. A resposta dele foi transferir dinheiro para um aborto e desaparecer. Gabriela tocou seu ventre protetoramente. Por isso perdi tudo tentando encontrá-lo. Porque precisava acreditar que algum homem em minha vida seria capaz de lutar por sua família em vez de fugir dela. A implicação implícita atingiu Fernando como um soco. Entendeu que não se referia apenas ao pai ausente de seu bebê, mas também a ele. Ao homem que escolhera o sacrifício silencioso sobre a luta honesta. Se eu pudesse voltar atrás, começou. Mas não pode, o interrompeu Gabriela. Nenhum de nós pode. Só podemos decidir o que fazer com a verdade agora que a conhecemos. Fernando deu mais um passo à frente e desta vez ela não recuou. O que você quer fazer, Gabriela? Era a pergunta que ela vinha evitando por semanas, a que não se atrevera a formular nem mesmo na privacidade de seus pensamentos, porque a resposta a aterrorizava tanto quanto a tranquilizava. A pergunta de Fernando flutuava no ar como uma folha que o vento mantém suspensa antes de decidir em que direção cairá. Gabriela o olhou, estudando o rosto que um dia conhecera melhor do que o próprio, procurando em suas feições familiares alguma pista sobre o que ele realmente queria ouvir. Não sei, admitiu finalmente. Por 5 anos, construí minha vida sobre a premissa de que você deixou de me amar.
Agora descubro que tudo foi uma mentira elaborada e não sei como processar isso. Fernando passou uma mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Gabriela lembrava de seus dias universitários, quando enfrentava exames particularmente difíceis. Há algo mais que você precisa saber, disse ele, sua voz carregada de uma determinação nova. Esta manhã confirmei com o Dr. Herrera que os resultados foram falsificados. Mas também me submeti a novos exames há 2 anos, quando Valéria começou a falar de casamento e família. Gabriela sentiu o coração acelerar. E sou perfeitamente fértil. Sempre fui. As palavras saíram como uma confissão libertadora. Meu pai orquestrou tudo, incluindo subornar o laboratório para que alterassem os resultados. O impacto dessa revelação atingiu Gabriela como uma onda. Não só haviam destruído seu casamento com mentiras, mas Fernando vivera 5 anos, acreditando que era incapaz de ter filhos, carregando uma culpa que nunca deveria ser sua. Meu Deus! E Fernando, murmurou, aproximando-se instintivamente. Todo esse tempo, como você pôde? Sobrevivi, respondeu ele com um sorriso amargo. Tornei-me o que meu pai sempre quis, um homem de negócios implacável que não deixava as emoções interferirem nas decisões racionais. Gabriela estendeu a mão, quase tocando seu rosto, antes de parar a centímetros de sua pele. A intimidade do gesto os surpreendeu a ambos. Valéria sabe? E perguntou, deixando cair a mão. Sobre minha fertilidade, sim. Sobre nosso passado, Fernando hesitou. Eu disse a ela que você tinha sido minha esposa, mas não os detalhes. Ela não perguntou muito, e eu não ofereci informação. Nesse momento, como invocada pela menção de seu nome, a porta da suíte abriu-se sem aviso prévio. Valéria entrou com a confiança de quem se crê com direito a estar em qualquer lugar onde esteja seu noivo. Fernando, amor, você desapareceu por horas, disse ela, sua voz melosa, mas com um toque de aço. Os investidores de Hong Kong estão esperando sua ligação e... Ela parou ao ver a cena. Fernando e Gabriela de pé, muito próximos um do outro, as bochechas dela úmidas de lágrimas. Desculpe. Não sabia que você tinha visitas, continuou Valéria. Mas seu sorriso não conseguiu esconder a fúria que brilhava em seus olhos azuis. Valéria, estávamos... começou Fernando, esclarecendo alguns mal-entendidos do passado. Terminou Gabriela, erguendo-se com uma dignidade que surpreendeu até a ela mesma. Mas já terminamos. A mentira era evidente para os 3. Nada terminara. Tudo acabara de começar. Mas Gabriela entendia que precisavam de tempo para processar essa nova realidade antes de tomar decisões que afetariam não apenas suas vidas, mas também a da criatura que carregava em seu ventre. Valéria os olhou alternadamente, seu instinto feminino detectando as correntes subterrâneas de emoção que fluíam entre eles. Chegara o momento de agir, de proteger o que considerava seu por direito. Excelente, disse finalmente. Então Fernando pode se concentrar no presente e no futuro, onde ele pertence. O desafio implícito ficou pairando no ar como o eco de uma declaração de guerra. Os dias seguintes transcorreram em uma tensão palpável que permeava cada canto do Hotel Paraíso Marítimo. Fernando mergulhou no trabalho com uma intensidade que beirava a obsessão, chegando ao escritório antes do amanhecer e saindo depois da meia-noite. Mas os funcionários notaram que sua eficiência habitual fora comprometida. Assinava documentos sem ler completamente, perdia-se no meio de reuniões importantes e seu celular tocava constantemente sem que ele atendesse. Gabriela, por sua parte, desenvolvera uma rotina de invisibilidade quase perfeita. Conhecia os horários de Fernando o suficiente para evitá-lo, tomava suas refeições em horários pouco convencionais e passava longas horas na biblioteca do spa, lendo livros sobre maternidade que tentava se concentrar em ler, mas que inevitavelmente a levavam a pensar em tudo o que perdera. Valéria observava este balé silencioso com a paciência de uma predadora. Havia contratado discretamente um investigador particular para aprofundar o passado de Gabriela
e os relatórios que recebia a cada dia alimentavam tanto sua fúria quanto sua determinação. A história de amor entre Fernando e Gabriela fora épica, do tipo que aparece em romances. Amor universitário que sobreviveu a diferenças de classe social, um casamento íntimo, mas elegante, planos de futuro que incluíam uma grande família e um império empresarial construído juntos. Era exatamente o tipo de passado que podia destruir seu futuro se ela não agisse. Rapidamente, foi Sofia quem finalmente quebrou o impasse emocional que se apoderara do hotel. Em uma tarde de quinta-feira, irrompeu no escritório de Fernando sem aviso prévio, algo que não fazia desde que era adolescente. Isso é ridículo, declarou, plantando-se em frente à mesa de seu irmão com os braços cruzados. Você está se comportando como um colegial apaixonado. Gabriela está se escondendo como um fantasma. E Valéria está planejando algo que envolve fotógrafos de revistas de celebridades. Fernando ergueu a vista dos documentos que fingia ler há 1 hora. Fotógrafos? Ela vai anunciar o noivado publicamente. Amanhã, durante o evento beneficente anual do hotel. Já convidou a imprensa especializada, contratou um organizador de eventos adicional e até encomendou um vestido especial. Ela vai transformar seu evento empresarial mais importante do ano em seu show pessoal de relações públicas. Fernando recostou-se em sua cadeira, processando a informação. O evento beneficente era crucial para manter as relações com os investidores internacionais e os contatos governamentais. Transformá-lo em um circo midiático poderia ter consequências desastrosas para vários projetos em desenvolvimento. Como você sabe tudo isso? Porque, ao contrário de você, eu presto atenção ao que acontece no meu hotel, replicou Sofia com exasperação. E porque a assistente de eventos me perguntou se deveria coordenar algo especial para a futura senhora Souza. Fernando sentiu uma pontada de pânico que não tinha nada a ver com as implicações empresariais do plano de Valéria. A ideia de estar parado em frente a câmeras e repórteres, sorrindo enquanto anunciava seu noivado com uma mulher que já não tinha certeza se amava, o enchia de uma claustrofobia emocional que o deixava sem ar. Preciso falar com ela. Não, Fernando. Você precisa falar com Gabriela. Sofia sentou-se na cadeira em frente a ele, sua expressão suavizando. Porque se você não resolver o que sente por ela antes de amanhã, vai acabar noivo publicamente de Valéria, e então não haverá mais volta. Fernando sabia que sua irmã tinha razão. Por dias, vinha evitando a conversa que sabia que eles tinham pendente, a que fora interrompida pela chegada de Valéria. Vinha esperando o momento perfeito, as palavras certas, a situação ideal. Mas a vida raramente proporcionava momentos perfeitos. Apenas oferecia momentos decisivos. Onde está Gabriela agora? Perguntou, levantando-se com uma determinação que não sentia há semanas. Na praia, onde ela sempre vai quando precisa pensar. Sofia sorriu pela primeira vez em dias. Vá, Fernando. Já é hora de você deixar de proteger todo mundo e começar a lutar pelo que realmente quer. Enquanto Fernando saía de seu escritório com passos decididos em direção à praia, não sabia que no andar superior, Valéria estava ouvindo a conversa através do intercomunicador que hackeara dias atrás. Seu sorriso era frio, como o gelo quando pegou o telefone para fazer uma ligação que aceleraria todos os seus planos. A praia privada do hotel se estendia como uma meia-lua perfeita de areia branca, que contrastava com o azul profundo do Oceano Atlântico. Era aqui que Fernando pedira Gabriela em casamento 6 anos atrás, quando o futuro parecia uma promessa dourada que se estendia infinitamente diante deles. Agora, enquanto caminhava pela mesma areia, sentiu o peso da ironia. Voltava ao lugar onde tudo começara para determinar se algo podia começar novamente. Gabriela estava sentada em uma rocha que se erguia perto da beira da água, seus pés descalços enterrados na areia, uma mão protegendo seus olhos do sol poente e a outra repousando sobre seu ventre proeminente.
O vestido branco de algodão que usava ondulava suavemente com a brisa marinha, e por um momento, Fernando pôde imaginar que os últimos 5 anos haviam sido apenas um pesadelo do qual ambos estavam despertando. "Posso te acompanhar?" perguntou, parando a alguns metros de distância. Gabriela sobressaltou-se ligeiramente, como se estivesse tão perdida em seus pensamentos que não tivesse ouvido seus passos na areia. "Claro", respondeu, dando espaço na rocha para ele se acomodar. Sentaram-se em silêncio por vários minutos, observando as ondas quebrarem ritmicamente na beira da água. O sol começava a descer em direção ao horizonte, tingindo o céu de tons laranjas e rosados que se refletiam na água como fragmentos de um vitral quebrado. "Sofia me contou sobre os planos de Valéria para amanhã", disse Fernando finalmente, sem desviar o olhar do oceano. "Os planos? Ela vai anunciar nosso noivado durante o evento beneficente. Imprensa, fotógrafos, toda a parafernália." Fernando se virou para olhá-la. "Uma vez que isso aconteça, será muito difícil voltar atrás sem criar um escândalo que poderia afetar não só minha reputação, mas também meus negócios." Gabriela assentiu lentamente, processando a informação. Entendia as implicações. Depois de amanhã, Fernando estaria atado publicamente a Valéria de uma maneira que transcenderia o pessoal para se tornar algo empresarial e social. "O que você vai fazer?" ele perguntou. "Essa é precisamente a pergunta que vim te fazer." Fernando pegou areia entre os dedos, deixando-a escorrer lentamente. "Porque minha resposta depende completamente da sua." Gabriela sentiu o coração acelerar. O bebê se moveu, como se também sentisse a tensão do momento. "Fernando, você não pode colocar essa responsabilidade sobre mim. Não posso ser a razão pela qual você rompe seu noivado, assim como não posso ser a razão pela qual você o mantém. Não se trata de responsabilidade." Ele se virou completamente para ela, e em seus olhos escuros, Gabriela viu a mesma intensidade que vira no dia em que se conheceram na faculdade. "Trata-se de que, pela primeira vez em 5 anos, tenho a oportunidade de tomar uma decisão baseada no que realmente quero, não no que acho que é correto ou conveniente para outros." "E o que você quer?" A pergunta saiu como um sussurro, carregada de toda a vulnerabilidade que Gabriela vinha tentando esconder desde sua chegada ao hotel. Fernando estendeu a mão e tocou suavemente sua bochecha, um gesto tão terno e familiar que ela fechou os olhos instintivamente. "Quero tentar de novo", disse com uma convicção que o surpreendeu até a ele mesmo. "Quero que sejamos honestos desta vez, que lutemos por nós em vez de fugir. Quero conhecer seu bebê, ajudar a criá-lo, ser parte da sua vida da maneira que deveria ter sido sempre." As lágrimas começaram a deslizar pelas bochechas de Gabriela, mas desta vez não eram de dor, mas de uma esperança tão intensa que quase a assustava. "Fernando, estou grávida de outro homem. Minha situação econômica é um desastre. Não sou a mesma mulher que você conheceu." "Você é exatamente a mulher por quem me apaixonei", a interrompeu. "Mais forte, mais sábia, mais linda do que eu me lembrava. E esse bebê..." Ele pôs a mão sobre o ventre dela, sentindo imediatamente um chute em resposta. "Esse bebê pode ser nosso se você me der a oportunidade." Gabriela cobriu a mão dele com a sua, sentindo pela primeira vez em meses que o futuro não era uma ameaça, mas uma possibilidade. "Você tem certeza?" perguntou. "Porque se fizermos isso, não há volta. Valéria não vai desaparecer silenciosamente. Seu pai vai fazer de tudo para nos separar novamente. E a imprensa vai transformar isso em um circo." Fernando sorriu. E Gabriela viu naquele sorriso o homem que conhecera anos atrás, antes que a vida os endurecesse a ambos. "Estou cansado de tomar decisões por medo. Desta vez, quero tomar uma por amor." Enquanto se beijavam pela primeira vez em 5 anos, nenhum dos dois viu a figura que os observava da varanda do hotel, nem ouviu o clique silencioso da câmera que capturou o momento que mudaria tudo.
O evento beneficente anual do Hotel Paraíso Marítimo era o acontecimento social mais importante da alta temporada em Salvador. O salão principal fora transformado em um jardim de sonho, com orquídeas brancas e luzes douradas que criavam uma atmosfera de elegância sofisticada. Os convidados mais influentes do Brasil passeavam entre as mesas, enquanto os fotógrafos capturavam momentos que apareceriam nas revistas sociais durante as próximas semanas. Fernando ajustou o smoking pela 10ª vez nos últimos 5 minutos. Seu nervosismo palpável, apesar de anos de experiência em eventos semelhantes. Mas desta vez era diferente. Desta vez, seu futuro pessoal estava em jogo tanto quanto sua reputação empresarial. Valéria havia chegado espetacular, como sempre. Seu vestido de alta costura em cor champanhe se ajustava à sua figura como uma segunda pele, e as joias que usava valiam mais que um carro de luxo. Passara a tarde dando entrevistas discretas a jornalistas selecionados, insinuando que a noite traria notícias emocionantes sobre seu relacionamento com o magnata hoteleiro. Nervoso, amor? Perguntou, aproximando-se de Fernando, com uma taça de champanhe na mão e um sorriso que não chegava aos seus olhos. Um pouco, admitiu ele, procurando com o olhar entre os convidados. Procurando alguém em particular. Fernando não respondeu, mas Valéria seguiu seu olhar até uma mesa discreta no fundo do salão, onde Gabriela estava sentada ao lado de Sofia. Apesar de usar um vestido simples de maternidade em azul marinho, Gabriela irradiava uma elegância natural que ofuscava muitas das mulheres mais arrumadas do evento, que considerado de sua parte convidar sua hóspede, comentou Valéria com acidez mal disfarçada. Gabriela não é uma hóspede, replicou Fernando, sua voz mais firme do que fora em semanas. E precisamos conversar, Valéria, em privado. Antes que ela pudesse responder, o organizador do evento se aproximou com expressão urgente. Senhor Souza, os fotógrafos estão perguntando quando será o anúncio especial. Procedemos conforme o planejado? Fernando olhou para a mesa onde estava Gabriela, que conversava animadamente com Sofia enquanto acariciava instintivamente seu ventre. Naquele momento, como se sentisse seu olhar, ela se virou para ele. Seus olhos se encontraram através do salão cheio de gente. E naquele olhar, Fernando encontrou toda a confirmação que precisava. Não haverá nenhum anúncio esta noite, disse claramente. Valéria se tensionou. Sua máscara de cortesia escorregando pela primeira vez naquela noite. Fernando, do que você está falando? Já estão esperando. Sei exatamente do que estou falando. Fernando se virou para ela e Valéria recuou diante da determinação que viu em seus olhos. E acho que você também sabe. Do bolso interno de seu paletó, Fernando tirou uma fotografia. Era a imagem dele e Gabriela se beijando na praia na noite anterior, tirada com uma teleobjetiva à distância. Você realmente acreditou que eu não descobriria que contratou um fotógrafo para nos seguir? Ele perguntou com voz perigosamente calma. Valéria empalideceu, mas manteve a compostura. Não sei do que você está falando. Se alguém fotografou vocês, foi coincidência. Valéria, por favor, respeitemos mutuamente nossa inteligência. Fernando guardou a fotografia. Sei que esperava usar isso para me chantagear emocionalmente, para me forçar a seguir adiante com o noivado por medo do escândalo. Mas a única coisa que você conseguiu foi me poupar o trabalho de te explicar o que deveria ter dito há semanas. Os olhos de Valéria brilharam com uma fúria que finalmente não pôde conter. Você vai destruir tudo o que construímos por uma mulher que te abandonou uma vez e que agora está grávida de outro homem? Não vou destruir nada, respondeu Fernando com calma absoluta. Vou construir algo real pela primeira vez em 5 anos. Sem esperar resposta, Fernando caminhou pelo salão em direção à mesa onde o esperava Gabriela, deixando para trás não só Valéria, mas também a versão de si mesmo, que vivera em piloto automático por tempo demais. 3 meses depois,
O Hospital Geral de Salvador vibrava com a energia de uma quarta-feira à noite particularmente movimentada. Mas na maternidade do 5º andar, Fernando Souza caminhava nervoso pelo corredor. Sua camisa amarrotada e seu cabelo despenteado, testemunho das últimas 12 horas de trabalho de parto de Gabriela. Relaxe. Irmão, disse Sofia, que chegara com café e sanduíches que ninguém havia tocado. As mães de primeira viagem muitas vezes têm partos longos. É completamente normal. Fernando parou em frente à janela que dava para o oceano. Dali podia ver o Hotel Paraíso Marítimo, iluminado à distância como um farol elegante. Nos últimos 3 meses, sua vida mudara de forma tão radical que às vezes se surpreendia com o quão natural se sentia essa nova versão de si mesmo. Depois do evento beneficente, Valéria desaparecera de Salvador tão subitamente quanto chegara à sua vida 2 anos antes. Sua última conversa havia sido tensa, mas civilizada. Ela entendera que não havia futuro para uma relação construída sobre conveniência mútua, quando um dos participantes redescobrira o que significava o amor real. Dom Ricardo fora menos compreensivo. A confrontação com seu pai fora épica, cheia de ameaças sobre deserdamento e ruína empresarial. Mas Fernando descobrira algo libertador naquela briga. Não precisava mais da aprovação paterna para validar suas decisões. Aos 38 anos, finalmente se tornara seu próprio homem. Fernando, a voz da enfermeira, o tirou de suas reflexões. Já pode passar. Suas pernas pareciam de gelatina enquanto caminhava para o quarto. Durante os últimos 9 meses, assistira a cada consulta médica. Lera cada livro sobre paternidade que encontrou. Transformara uma das suítes do hotel em um quarto de bebê que rivalizava com qualquer coisa saída de uma revista de decoração. Mas nada o preparara para aquele momento. Gabriela estava recostada na cama do hospital, exausta, mas radiante, segurando um pequeno embrulho enrolado em uma manta rosa. Seus olhos brilhavam com uma felicidade pura que Fernando não via desde seus primeiros dias de casamento. "Venha conhecer sua filha", murmurou, estendendo os braços para ele. Fernando aproximou-se com passos trêmulos. Quando Gabriela depositou a bebê em seus braços, sentiu seu mundo se reorganizar completamente em torno desse pequeno ser humano que pesava menos de 3 quilos, mas que mudara tudo. "Ela é perfeita", sussurrou, estudando os minúsculos traços que já mostravam indícios da beleza de sua mãe. "Como vamos chamá-la?" "Esperança", respondeu Gabriela sem hesitar. "Porque é isso que você nos devolveu, esperança." Os olhos de Fernando encheram-se de lágrimas que não tentou ocultar. Durante 5 anos, vivera em um mundo de cinzas, onde as emoções eram controladas e os riscos calculados. Agora, segurando esta menina que tecnicamente não era sua, mas que já amava como se tivesse participado de sua criação, entendeu que vivera apenas metade de uma vida. "Você tem certeza disso?" Eu perguntou Gabriela, lendo seus pensamentos como sempre conseguira fazer. "Uma vez que você assinar esses papéis de adoção, será legalmente o pai dela. Não há volta." Fernando riu suavemente, beijando a testa minúscula de Esperança antes de inclinar-se para beijar também Gabriela. "Não há mais volta, desde o momento em que decidimos tentar de novo", disse. "Esta é a nossa família agora." Através da janela do quarto, o sol começava a nascer sobre o Oceano Atlântico, tingindo o céu de tons dourados que se refletiam na água como uma promessa de novos começos. À distância, o Hotel Paraíso Marítimo erguia-se majestoso, não mais como um refúgio para fugir do amor, mas como o lugar onde o amor encontrara seu caminho de volta para casa. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima na mesma praia onde se reencontraram, Fernando e Gabriela se casariam novamente, com a pequena Esperança dormindo nos braços da noiva. Mas essa é outra história. Uma história de segundas chances e primeiros amores que encontram a forma de perdurar, apesar do tempo, da distância e de todos os obstáculos que a vida pode interpor.
Espero que tenham gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Vejo vocês no próximo vídeo.